Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e você já sabe que toda quinta-feira às 20 horas eu vou estar aqui com um convidado mais que especial para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa sociedade. E você, já foi lá no nosso Instagram? Não? Então o que você está esperando? Corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. A gente tem muito conteúdo legal. E lembrando que quanto mais seguidores a gente conseguir lá no Instagram, gente, mais convidados incríveis como o de hoje a gente consegue aqui toda semana. Tá no Spotify? Não esqueça de deixar as suas 5 estrelas e mandar esse áudio para todo mundo, porque uma novidade agora é que se você não tiver Spotify, estamos no YouTube. Isso mesmo. Então lá no YouTube, Sociedade Paranormal, você vai se inscrever, ativar o sininho, marcar as notificações e mandar também para todo mundo, porque agora não tem mais desculpa de você não escutar o Sociedade Paranormal. E agora, sem mais delongas, ele que voltou com novidades aqui do meu lado, Wagner e Regis. São sacerdotes de Umbanda e criadores do Lar de Luz. E eu tenho certeza que hoje o papo vai ser incrível. Gente, eu já estou ansioso aqui para desejar boa noite, Wagner. Boa noite, Regis. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Ai, que felicidade ter vocês aqui comigo de novo. O Wagner de novo, né? Regis a primeira vez. Bem-vindo, Regis, ao Sociedade Paranormal. É uma alegria, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. E gratidão, Wagner, por você ter aceitado voltar ao Sociedade Paranormal. É um prazer para mim estar aqui novamente falando com você, trazendo aí mais informações para a expansão da consciência de todos nós. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bom aí trazer todas essas informações. Eu também agradeço, obrigado por estar participando aqui. Vamos em frente. Lembrando que o Wagner e o Regis fazem um trabalho lindo lá na Umbanda Lar de Luz, que você pode segui-los no Instagram, no @Umbanda Lar de Luz 7. Lá tem muito conteúdo legal, vídeos todos os dias, que eu tenho certeza que você vai amar. E você já sabe o tema de hoje, que é Umbanda. Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem pra gente, né? O Wagner, vamos se apresentar de novo, né, Wagner? Porque pode ter pessoas novas aqui no nossa sociedade. Então, a gente queria começar a entender quem é o Wagner e quem é o Regis. Muito bem. Bom, Bruno, eu sou Wagner, sacerdote de Umbanda, sou também psicanalista, terapeuta integrativo, trabalho aí nessa área da espiritualidade já há muitos anos, trabalho com a mediunidade, com os dons espirituais, no desenvolvimento de pessoas, também criei lá o perfil, né, @Umbanda Lar de Luz 7, que é do Centro Escola Iniciática Umbanda Lar de Luz, que trabalha aí nesse desenvolvimento de pessoas, aconselhamentos, atendimentos e também no desenvolvimento dos dons espirituais a serviço da caridade. E tem o meu companheiro aqui, que é o Regis, sacerdote Regis. Nós somos pais, né, conhecido como pais de santo, sacerdotes de Umbanda, e nós tocamos aí esse trabalho junto com a mãe Maíra também, né, e nós tocamos esse trabalho para o desenvolvimento de pessoas. Estou muito feliz de estar aqui de novo, vou repetir isso, gratidão pela oportunidade. Eu sou o Regis, também sou terapeuta, trabalho junto na casa com o Wagner, né? Nós somos espiritualistas, trabalhamos dentro desse universo grande e também trabalho como massoterapeuta. Gente, o episódio hoje é muito especial. É um episódio que de verdade me deixa muito emocionado pelo pé que o Brasil anda, pelo jeito que as pessoas estão pensando a nossa política, né? A gente luta muito, mas é um episódio muito lindo, muito incrível hoje, que eu peço que vocês escutem esse episódio com todo carinho, com toda atenção, porque o Wagner e o Regis são companheiros, quando eles falam, assim como o Wagner falou. Ou seja,
Hoje a gente vai desmistificar e quebrar muitos tabus aqui no Sociedade Paranormal. E eu queria entender, Wagner e Regis, né? Vocês podem contar pra gente juntos como que vocês se conheceram, como que é um pouquinho da história de vocês dois. É uma história muito curiosa e engraçada também. É engraçada, curiosa e bonita. Eu já fiquei sabendo um spoiler, né? Mas eu não sei da história inteira. Pois é. Precisamos falar sobre isso, viu, Bruno? Muito legal você trazer esse tema. Então, eu e o Regis somos casados e nós nos conhecemos numa igreja evangélica. Olha, somos os sacerdotes de Umbanda, mas nós nos conhecemos numa igreja evangélica. Gente, que legal, que loucura! E aí vocês se conheceram numa outra religião que praticamente condena o amor, né, de vocês dois. Exatamente. Eu estava ingressando na igreja, o Regis já estava lá há mais tempo, na igreja evangélica, buscando um caminho espiritual, né, como eu falei no podcast passado. E quando uma das irmãs estavam ali me apresentando a igreja, mostrando, eu me lembro que eu entrei, ela foi me apresentar a parte interna da igreja, e o Regis estava lá sentado sozinho no banco. E aí eu olhei para ele olhou para mim, foi aquela troca de olhares, né? E o curioso, Bruno, minha mãe sempre contava para mim como ela conheceu meu pai. E ela dizia, quando você sentir a mesma coisa, saiba que é o amor da sua vida. E quando minha mãe conheceu meu pai, ela disse que ela estava no portão da casa e ele estava passando na rua. Quando eles se olharam, ela falou que ela sentiu as mãos suarem, uma fraqueza na perna, o coração palpitou e ela falou, esse é o amor da minha vida. E ela sempre dizia, quando isso acontecer com você, saiba que é o amor da sua vida. E quando a irmã estava ali me apresentando à igreja, que os nossos olhares se cruzaram, eu senti exatamente isso, né? Mas naquele contexto que eu estava, tudo isso era pecado, condenável, né? Então ali eu falei, não, vamos tirar isso da cabeça. Mas eu tive um sinal ali de que realmente era a minha alma gêmea, vamos dizer assim. Vamos falar da chama gêmea, porque eu tenho essa chama desde o episódio número 2. Você sabe que, na verdade, são pessoas da mesma família de alma que vêm aqui. Isso a chama gêmea? As chamas gêmeas, as almas gêmeas, na verdade, pertencem à mesma família de alma. E a gente vem aqui e se reencontra, né? Então são almas afins que têm aí algo afim, uma afinidade um com o outro. E isso independe de sexo biológico, a gente pode encontrar essa família de alma, né? E naquele momento, então eu falei, tá tudo errado, não posso pensar nisso, né? E os irmãos, de certa forma, meio que afastavam a gente pra gente não ficar perto um do outro. Na verdade, eu vou dizer, viu? Quando almas gêmeas, chamas gêmeas se encontram, almas afins, existe, parece que uma mobilização geral de forças para tentar afastar as duas, porque quando duas pessoas se encontram e são da mesma família de alma, elas podem construir coisas maravilhosas juntos, né? Então parece que muitas forças tentam afastar de todas as formas. Mas quando existe amor, o amor vence, né? Depois disso, Bruno, o Regis saiu da igreja, eu fiquei 9 anos lá, a gente foi se encontrar 17 anos depois. E que agora loucura! 7 anos casado, né, Regis? Isso, 7 anos nós nos reencontramos, decidimos tomar um caminho, né, juntos, lutando todos esses 7 anos e construindo aí toda essa história. Ainda tem muito, graças a Deus, aos guias, né, e à espiritualidade a se abrir aí. E é um marco bonito, né? Uma história bonita. Eu estava saindo porque eu não conseguia conviver ali, ele estava entrando para esquecer aquilo tudo, né? A parte do fator homossexual. E cada um tomou um destino. E há 17 anos, do nada, assim, praticamente, a gente se reencontrou, se viu, falou, é você. E aí fomos nos unindo, conversando, e fomos trabalhando tudo isso, e juntos, uma parceria, realmente. É uma sintonia do universo, né, Regis? Exato, correto.
quero entender, Regis, a gente sabe como que o Wagner entrou na igreja evangélica, porque ele contou pra gente lá no nosso podcast. Para você que não escutou, corre lá, porque o Wagner contou tudinho pra gente. E o Regis, ele foi para a igreja em busca de alguma coisa, à procura de alguma coisa, porque ele estava com a família já dentro da igreja. O Regis é um médium. Quem é o Regis? O Regis, eu fui procurar a igreja, né, na época, porque eu estava precisando mesmo de um apoio, de palavras, né? Fui junto com a família, com a minha mãe, né? Com todos juntos ali. Fui o único que acabou ficando mais tempo. E com esse processo, né, vamos por aí há 17 que eu encontrei o Wagner, mas vamos por aí 20 anos atrás, a questão do homossexualismo era tratado como uma doença, como um trato diferente, então você se sentia uma pessoa, eu já era, vamos pôr assim, né, uma classe média, um menino mais recatado. Você tem ideia, eu comecei a sair, tive acesso a ir para a rua mais com 17 anos, a viver a vida um pouco mais tarde, né? E isso tudo trouxe aquela bagagem de medo, insegurança, a família, né, que tinha a forma de se retratar como os antigos, que a gente chama aí de geração de ferro, né, muito recatado, medo de tudo, medo dos filhos se machucarem, da sociedade machucar a gente, né, e não sabia lidar com tudo isso. Então eu meio que achei uma válvula de escape, que eu falei assim, vou para lá e aqui eu vou ter a cura. E aí eu convivi nesse tempo, fui descobrir que era maravilhoso, é maravilhoso seguir, sim, né, a religião para quem gosta, mas eu não me encontrei ali, né? Então eu saí e fui viver a minha verdade, aquilo que eu precisava entender dentro de mim, o que era esse sentimento, né, homossexualismo, como vivi, como seria. E eu posso falar que o primeiro momento que eu tive assim de ir para um lugar que eu vi muitas mais pessoas, né, convivendo com isso, eu me surpreendi, porque eu falei assim, gente, não é só eu, não é o meu universo particular, eu não sou uma doença, eu não sou um problema, existe muito mais pessoas. Eu encontrei assim, numa rua, vamos por mais de 50 pessoas convivendo, conversando, felizes, sabe? Mas era o meu mundo que eu vivia, era muito pequeno. E quando eu deparei com aquilo, eu falei assim, há possibilidade de você ser feliz, de eu ser feliz. Quando eu me encontrei, quando eu olhei para mim, eu falei assim, eu vou viver a minha verdade, eu vou de encontrar o que eu preciso entender. E fui vivendo como todas as outras pessoas, com altos, baixos, amores, desamores, etc., vida, família e tudo mais, né? Faz parte do nosso contexto. Aí entrei dentro da espiritualidade, já com 38 anos, comecei me encontrando, me achando, e aí aquelas cascas que a gente ainda tem da família, né? Isso pode, não pode, umbanda, candomblé, espiritualidade, ainda tem aqueles contextos, né, que também faz parte do certo e errado para eles, né? Mas a gente precisa estudar, entender, e você só sabe a verdade quando você vive ela na sua vida. E foi um divisor de águas, né? Que com 40 anos, mais ou menos 41, aí eu realmente me dediquei, reencontrei o Wagner, a gente começou a seguir juntos, aprender juntos, fazer as histórias juntos, descobrimos no meio do caminho que até mesmo dentro de algumas religiões as pessoas ponderam a gente de cada um tem que seguir o caminho, mas não, se você ama o que você faz, se você veio fazer a diferença, se você quer ser a diferença, dê a mão para o seu companheiro, se solte, abra a sua alma, né? Viva a sua verdade, viva a sua luz e a sua escuridão ao mesmo tempo e divida com essa pessoa, porque quando você é verdadeiro com você e com a pessoa que você está, você é completo, um segura o outro e um apoia o outro, e a sua verdade é a verdade dele. Porque na verdade não existe cura para o que não é doença, né? Então, exatamente. Assim, a gente tem que pôr isso na cabeça das pessoas, que não é doença, então não precisa de cura, meu povo. E olha, gente, vocês, a gente sabe que tem muito preconceito, tem muito tabu. A sociedade, essa sociedade que veio sendo moldada tanto pela religião católica, agora mais ainda pela evangélica, e assim, vocês estão num nicho em que tem dois tabus muito grandes, né, que é
o homossexual e a Umbanda, né? Não só a Umbanda, como religiões matriz africanas. Eu acho que como que é o preconceito de vocês estarem nos dois polos, né? Você sofre preconceitos por isso? Ou vocês conseguem dia a dia combater esse preconceito? Eu vou até fazer um comentário antes a respeito do que o Regis estava falando aqui, né? Você vê que o termo homossexualismo, né, trata como doença. A gente fala de homossexualidade. Homossexualidade é uma condição humana, tão natural quanto a heterossexualidade. E, de fato, eu falo que eu me identifico com os excluídos, viu? Todas as pessoas que falam aquele ali, você não chega perto, aí que eu chego mesmo. Eu sou aquariano teimoso e eu vou porque eu já sofri, nós sofremos essa exclusão, né? Sofremos muito essa exclusão. Hoje a gente sabe da questão do preconceito com relação à homossexualidade e à sexualidade humana em geral. O sexo é um tabu, né, ainda por conta de influências religiosas. E também a questão, né, da cultura africana, de tudo aquilo que vem da África, como eu falei no podcast anterior, que tem raízes aí lá na escravatura, nesse triste episódio da humanidade, da escravidão. Então tem as raízes de tudo que vem da África negativo, como as religiões também. Então tem aquela questão do preconceito. Mas eu vou dizer, por minha experiência, né, tanto tempo lidando com isso, a gente às vezes dói um pouco, mas a gente passa por cima, a gente supera, porque a gente vai buscar informação, a gente estuda tanto, a gente expande tanto a nossa consciência por conta desse preconceito, é um ganho tão grande de consciência, que às vezes, Bruno, a gente sente dó das pessoas, não é nem dó, compaixão, né, de ver a forma que as pessoas colocam essas crenças, esses dogmas. Então a gente olha e fala, meu Deus, se estudasse um pouquinho, se buscasse um pouco mais de informação, não só religiosa, como também na questão da própria biologia, da ciência, ia quebrar tantos tabus, às vezes dá vergonha alheia, porque a pessoa está com um discurso repetitivo, tão ultrapassado, tão ignorante. Quando eu falo ignorante, no sentido de falta de conhecimento, que a gente olha assim, nem vale a pena responder. Então, através disso, a gente vai superando, vai passando aí por cima desses percalços da vida. Mas, de fato, olha que o preconceito... É um leão por dia, né? É um leão por dia. Eu acho que até mais de um, viu? Mas a gente até aprende a lidar com os leões, viu? Andar no meio deles. Como os meninos falam aqui, é um leão e uma onça por dia, e se bobear, parece um crocodilo para arrancar o pé. Pois é. E eu vou te falar que nesses últimos anos aí, principalmente os últimos 4 anos anteriores, estava muito complicado para falar de cultura africana, de orixás, né? Com relação à sexualidade humana. Então tem uma visibilidade até considerável nas redes sociais, e um lugar aberto, né, para todas as pessoas. Então eu recebia cada mensagem horrível, assim, de ameaça, de exclusão mesmo, né, em todos os sentidos, tanto por conta da religião quanto por conta da sexualidade. Mas enfim, eu sempre digo para cada 10 pessoas que estão para te apontar e te criticar, se você tiver coragem de ser você mesmo, de assumir seus dons e talentos e capacidades e se colocar, você pode ter certeza que para cada 10 que te apontam e te criticam, vão ter 1000 que vão te aplaudir, que vão te receber, né? E como o Regis falou, as religiões criam como se fosse um mundo pequeno, essa questão da comunidade LGBTQIA+. Mas é um mundo tão grande, e um mundo onde existem pessoas normais como todas as pessoas, né, que vivem, que brincam, que dançam, que sofrem, que choram, que se alegram, que trabalham, que pagam impostos. Então é um cidadão tão normal quanto qualquer pessoa, né? E só quando a gente estuda esse universo, quando a gente, não vou dizer nem viver esse universo, mas quem estuda, se aprofunda, se permite conhecer, vê que são pessoas comuns como qualquer outra pessoa, né? Qualidades e defeitos, enfim, como qualquer outra pessoa. E o episódio de hoje a gente está falando sobre Umbanda, né? A gente está falando de Umbanda
com 2 sacerdotes, Wagner e Regis, casados, tá, gente? Com uma história linda que vocês acabaram de escutar, que é realmente uma movimentação do universo, né? Porque se encontraram, afastaram e se reencontraram. Mais uma pergunta que não quer calar, que aí a gente entra então agora na nossa conversa de Umbanda, porque a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais de vocês dois. Qual é o ponto de vista da espiritualidade a respeito da homossexualidade? A resposta é nenhum, Bruno. A espiritualidade não tem nenhum ponto de vista a respeito da homossexualidade. Mesmo porque espiritualidade, ela trata do espírito, e espírito não tem sexo, espírito tem polaridades. Então, o campo de atuação da sexualidade humana é o campo das ciências, como a biologia, a antropologia, a genética, como a psicologia, que inclusive já comprovaram que a homossexualidade é a coisa mais comum e natural do mundo, entre vários seres, não só os seres humanos, mas até no reino animal. Então, quando a espiritualidade ela se intromete em assuntos da ciência, ela passa vergonha, porque não é o campo de atuação dela, né? O campo de atuação é da ciência. É a mesma coisa de você pedir para um sacerdote religioso fazer uma cirurgia cerebral. Ele não vai saber fazer, a não ser que esse sacerdote seja médico cirurgião cerebral. Então, a espiritualidade trata do espírito. As outras questões são da ciência, e a própria ciência, ela apoia fatores genéticos, psicológicos, fatores biológicos, né, antropológicos, que explicam a homossexualidade como uma coisa completamente normal, natural, assim como a heterossexualidade, a assexualidade, a bissexualidade, são condições humanas, né? Então, existem sim muitas teorias espirituais que falam sobre a homossexualidade, mas eu continuo sempre integrando a questão da ciência com a fé. Eu acho que deve andar de mãos dadas, e cada um no seu polo, cada um no seu lugar. Essa é a minha concepção, depois de muitos estudos a respeito desse assunto. Sabe o que eu acho muito importante, Bruno? Quando os pais nos apoiam, quando você tem o apoio dentro de casa, você vence o mundo, e infelizmente nem todas as pessoas têm. Minha mãe, uma senhora de, na época, eu acredito que 60 e poucos anos, 62 anos, eu acho, quando eu assumi a minha condição, a homossexualidade, a minha orientação sexual, ela me chamou para conversar. E naquela semana em que ela me chamou para conversar, ela preparou um material onde ela pesquisou, uma senhora de 60 e poucos anos, pesquisou na internet a questão do DNA, a questão da biologia, da antropologia. Ela fez um dossiê, eu falei que era um dossiê. Ela fez ali tudo que comprovava as questões espirituais. Ela foi pesquisar em várias religiões, e aí ela chegou e sentou e começou a me dar uma aula. Ela falou: olha, filho, o que eu tenho para te dizer é que isso é completamente normal. No reino animal também existe homossexualidade. E também a biologia, ela explica assim, 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 a genética fala que tem fatores, e a antropologia, começou a falar de coisas, mas me deu uma aula. Ela falou assim: também na espiritualidade fala que o espírito não tem sexo, a gente encarna como homem, como mulher tantas vezes, então a gente traz essas polaridades, isso é completamente comum, não é pecado. E eu só escutando ela, meus olhos brilhavam, né? De ver uma senhora que se deu o trabalho de pesquisar e buscar. Aí você percebe o amor, né, Bruno? Quando a gente incondicional, né? Quando a gente ama, seja um familiar... Não tem obstáculo nenhum. Não tem. A gente busca realmente referências para apoiar aquela pessoa e não para destruir. E olha que coisa mais linda. No episódio passado, a gente conversou com a Tereza Ferrini, que é bruxa, e a primeira coisa que ela falou aqui no nosso podcast foi o amor. A gente precisa cultivar o amor, que é o amor que transforma o mundo. E olha o que o Wagner acabou de dizer,
que o amor é fundamental, né, Wagner? Para qualquer, não só tanto para essa parte da vida, para outras também, né? Exatamente. E quem me conhece sabe, Bruno, eu fui 9 anos da igreja evangélica, tive cargo. Durante esses 9 anos a igreja era muito rígida. O único material que eu podia ter acesso, que eu podia ler, era a Bíblia. Qualquer outra informação era proibida. A gente não podia ter acesso à internet, não podia ter celular, nem ler outros livros. Então eu li a Bíblia de capa a capa 3 vezes, eu mergulhei na Bíblia. Depois, quando eu saí, eu fui estudar os apócrifos, toda a questão histórica, os concílios, né? Buscando tantas informações. Na Bíblia já diz que anjos não têm sexo, né? O espírito não tem sexo, ele tem polaridades. E nós somos espírito, vivendo aqui uma passagem nesse corpo físico. Então, a gente traz na alma essas duas polaridades. Às vezes, essa polaridade, ela pode ser diferente do nosso sexo biológico, mas isso é uma condição espiritual completamente normal e também uma condição humana, né? Eu sempre digo que, falando sobre diversidade, é importante, você imagina se Deus tivesse criado um mundo onde tudo é cinza, onde tudo é azul, onde tudo é branco, onde tudo é preto. Não existe várias cores, formas, várias criaturas, vários seres com formas, cores, tamanhos, funções diferentes, e a beleza da criação divina está na diversidade, está no colorido, está nas diferenças, né? Então, quando a gente vai viajar aí, por exemplo, para um outro país, coisas que são comuns do dia a dia dessas pessoas, o turista chega lá, né, e tira foto e come naquele restaurante, faz aquela coisa, acha lindo essa diversidade, essa diferença, né? Então, vou viajar lá para o Egito, eu vou viajar para a Argentina, vou viajar para a Austrália, e aí eu vou visitar aqueles lugares, aquele restaurante, aquela comida típica, aquela dança típica. Então, as pessoas têm uma atração muito grande pelo diferente. Tira foto, posta nas redes sociais. Por quê? É diferente, e o diferente é bonito, né? E por que, quando se trata da sexualidade humana, nós não temos essa mesma visão? A visão de que, apesar de ser diferente, também é bonito, também é interessante, é legal. Olha que legal, né? Como existe uma diversidade de formas, de seres, de cores, de culturas, de sentimentos da própria condição da sexualidade. Por que não enxergar da mesma forma? No início, vocês falaram termos de pais de santo e mães de santo, né? Vocês conseguem explicar para a gente o porquê do pai e mãe de santo? Por que pai e mãe de santo? Santo, na verdade, quando a gente fala de santo, a gente está falando dos orixás, né? Que são as divindades de Deus, as emanações divinas. Quando a gente fala de pai e mãe de santo, são zeladores, são aqueles que zelam do santo, que zelam do sagrado, né? Não que sejam pais e mães dos orixás, mas são pais e mães na fé, pais e mães dos seus filhos, dos seus discípulos, vamos dizer assim. E são aqueles que ajudam os filhos a entrar em conexão com o sagrado, que zelam desse elo, dessa reconexão, dessa religação com o sagrado, com o divino, com os orixás. Então, pai e mãe do santo, né, do sagrado, eles são os zeladores, aqueles que apadrinham pessoas para ajudá-las a se conectarem com a divindade fora e também dentro de si. Então, por isso que o termo pai e mãe de santo, hoje em dia se usa muito também zelador, zelador do santo, aquele que zela, ou sacerdote, né, que é aquele que ajuda nessa intermediação entre o divino e o humano, trazendo as informações e ajudando outras pessoas a se conectarem também com o divino fora e dentro de si. O Regis também é um pai de santo, né? Além de sacerdote, é pai de santo ou não? Sim, sou um pai de santo também. E é como você falou, né? Mesmo na família que nós temos, né? Dos nossos pais e mães, e mesmo dentro da família espiritual, esse contato de se ser pai e mãe de santo dá-se ao único objetivo, o amor
que nós temos pelo que fazemos, pelo crescimento que nós tivemos, pela mudança de vida que tivemos, e passar isso, o amor aos nossos filhos de santo, né, espirituais, para que eles encontrem o caminho, a retidão, melhor forma possível de caminhar junto com a gente, de se enxergar, de ver dentro deles a realidade que eles são, o grande que eles têm dentro deles. E eu queria entender, gente, assim, vem uma crescente de pessoas na internet falando de Ori. Ori, vamos cuidar do Ori, temos que entender o que é o Ori, só que as pessoas não explicam direito. Vocês conseguem falar pra gente um pouquinho o que é realmente o Ori? Sim. O que é Ori? Essa palavra Ori, ela se refere, na verdade a tradução da palavra seria cabeça, Bruno. Fala de cabeça. Nós temos o nosso Ori físico, que é a nossa cabeça física, onde está o cérebro ali, né? Esse órgão maravilhoso que comanda todo o corpo. Mas nós temos o Ori espiritual. Em Yorubá seria Orinu, significa cabeça de dentro, a cabeça espiritual. Dentro do esoterismo, a gente vai encontrar o sentido de Ori, o mesmo significado, como eu superior. Para os espíritas, por exemplo, a centelha divina. Então, o que é o Ori? O Ori, ele é a partícula de Deus. Ele é o próprio Espírito Divino. Então, é como quando uma partícula de Deus, ela se desprendeu, se individualizou, e ela foi atraída para uma das emanações divinas. Essa partícula vai viajando através do espaço, do tempo, das dimensões, pousando em mundos diferentes, assumindo corpos e formas diferentes, e todas as vezes, através das encarnações, e ela, quando a gente desencarna, a gente se desliga do corpo, a gente retorna ao princípio espiritual. Então o Ori, ele é o eu superior, a partícula de Deus em nós, ele é a centelha divina, é o próprio Espírito, né, quando a gente fala de Ori. Então, cuidar do Ori, na verdade, vou fortalecer o Ori, eu vou limpar o Ori. O Ori não precisa disso, o Ori espiritual não, ele é uma própria partícula de Deus, que anima todos os nossos corpos, é o nosso espírito, é a partícula de Deus em nós. Quando a gente fala de fortalecer o Ori, é colocar esse Ori físico, esse cérebro, esse sistema, em conexão, em ligação com o nosso Ori espiritual, em ligação com o nosso espírito divino, com a centelha divina que somos nós, com o princípio espiritual que anima os nossos corpos. Então eu vou limpar o Ori, eu vou liberar a minha cabeça física, a minha mente, de todas as misturas das coisas negativas que eu absorvi aqui nessa terra, de pessoas, de muitas filosofias, de muitos pontos de vista, e vou trazer a iluminação espiritual do meu espírito para a minha cabeça. Então, cuidar do Ori é cuidar da sua cabeça, da sua mente, da sua consciência, em conexão com a sua cabeça de dentro, com o Orinu, com o eu superior, com a centelha divina, para se iluminar, para que aqui na Terra nós sejamos um reflexo de quem realmente nós somos na espiritualidade, uma partícula de Deus. Muito complexo, Bruno? Deu para entender? É complexo, mas eu acho que deu para entender, né? Assim, tudo é complexo, né? Tudo Gente, mas é uma coisa muito linda. Assim, se a gente for pensar assim, é completamente diferente das coisas que estão se falando aí na internet. Então, gente, entenda que o Ori é importante, então, né? O Ori, então, no caso, seria a condução, é isso? Exatamente. Bruno, eu falo que o Ori é o mais importante de todos os orixás. Porque para você receber a bênção de qualquer energia, santo, divindade, anjo, espírito, você precisa ter a liberação do seu Ori, do seu próprio espírito. Então as pessoas têm uma busca muito grande da divindade do lado de fora, né? E existem muitas divindades. Existem muitas divindades de Deus, emanações de Deus, que aí em várias culturas têm nomes diferentes, né? Mas existe uma divindade principal, a partícula de Deus dentro de nós, que é o nosso próprio espírito. Então, a busca do divino, ela tem que ser do lado de fora, seja qual for a sua fé.
um santo, um anjo, uma entidade, um elemental da natureza, seja um deus, uma deusa, mas também buscar essa conexão com Deus dentro de nós, porque nós somos um pedacinho de Deus. Existe uma partícula de Deus em nós, que é o nosso espírito, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nessa pequena partícula. Quando a gente entra em conexão com isso, a gente flui Deus não de fora para dentro, mas de dentro para fora, transformando todas as áreas da nossa vida. Os orixás, todos os guias espirituais, eles nos ajudam nessa conexão com Deus dentro de nós, com a nossa partícula divina que habita dentro de nós. E essa partícula divina é a que nos conecta direto com a fonte criadora de todas as coisas, o Deus Pai e Mãe, criador e criadora de todas as coisas. Bonito isso, né? Muito bonito, muito bonito. E todo pai e mãe de santo, todo sacerdote, ele pratica a incorporação? Fala, Regis. Todo pai e mãe de santo pratica a incorporação? Sim, a gente pratica, sim. Existem níveis de incorporação, né? Consciente, semiconsciente, inconsciente, né? Isso aí abrange um outro tema para a gente até estar falando melhor, né? Porque é bem mais profundo, mas pratica, nós vivenciamos, né? Eu passei um bom tempo, até mesmo posso te falar, no início de todo o meu processo, né? A gente vai vendo as formas de incorporação de outras entidades, de outras pessoas, e você acha aquilo bonito, né? E você procura em você, mas infelizmente às vezes você se compara com o outro, e na verdade não, você tem que se encontrar. Eu costumo falar que muitas vezes perguntava como tudo isso funciona, né? No início de todo esse processo que eu passei até hoje. E aí um dia eu fiz a pergunta, um guia me respondeu assim: não existe uma chave que vira, apenas acontece quando você abrir o seu coração e acreditar em você e nos seus próprios guias. E isso aconteceu realmente. Não virei uma chave, eu apenas abri meu coração e falei assim, tudo acontecendo, tudo se transformando, as entidades foram chegando mais próximas, tudo se modificando, né? E eu descobri que eu não precisava ser igual a ninguém, eu não precisava olhar o outro ou que alguém me falasse o outro é melhor. Eu descobri dentro de mim. Isso é praticar a incorporação, mas acima de tudo olhar para dentro. E uma pergunta que eu posso até falar assim para todos, né? Independente disso, o que faz a sua alma cantar e o seu coração sorrir? Que lindo! Ainda falando, Bruno, a respeito da incorporação, né? Todo ser humano é médium, né? Todo ser humano é um espírito. Acho que eu falei Qualquer pessoa pode incorporar? Qualquer pessoa pode, mas nem toda, porque a incorporação é um dom entre tantos dons espirituais que existem, né? Então, tem pessoas que têm dons de cura, tem pessoas que têm dons através da música, tem dons de psicografia que recebem as mensagens ali e escrevem as mensagens do plano espiritual, tem pessoas que têm o dom de ter sonhos proféticos. Então, existe uma diversidade de dons, né? E um desses dons, um deles é a incorporação, que é onde o médium entra em transe mediúnico. Então, o transe mediúnico é muito semelhante ao transe hipnótico, quando a pessoa ela entra num estado onde ela relaxa, baixa as ondas cerebrais, né, do estado beta, que é esse estado que a gente está aqui, né, conversando conscientemente. Então, ela baixa as ondas cerebrais, vai para o estado alfa e teta profundo. Nesse estado alterado de consciência, ela consegue conectar a sua consciência com a consciência de um guia espiritual, de uma entidade espiritual que vive em outro plano, e onde ela canaliza a manifestação através do seu corpo físico, né, da roupagem, da forma desse guia espiritual, como ele é na outra dimensão. Então, isso não é todas as pessoas que conseguem fazer. Eu sou hipnoterapeuta, por exemplo, né? Eu sou hipnotista, trabalho com hipnose clínica, e a gente faz testes para ver pessoas que são hipnotizáveis e que não são hipnotizáveis. É interessante usar esse parâmetro, tá, Bruno?
Nem todas as pessoas são hipnotizáveis, tá? Nem todas as pessoas conseguem entrar num transe hipnótico. Da mesma forma, nem todas as pessoas conseguem entrar num transe mediúnico para a incorporação. É preciso haver um transe. É muito semelhante essas duas coisas, a hipnose e o transe mediúnico. Nos dois, a gente tem que entrar num estado alterado de consciência. E nem todas as pessoas conseguem chegar ao nível mais profundo, né, desse transe. Então, nem todos conseguem incorporar, assim como nem todos podem ser hipnotizados, tá? Então, a resposta... Agora, para ser um pai e mãe de santo, um zelador, zeladora de santo, um sacerdote, né, do sagrado, geralmente dentro da Umbanda, todos os sacerdotes, eles incorporam, eles conseguem chegar ao transe mediúnico. Mesmo porque o sacerdote, ele tem o guia espiritual, que é o guia-chefe, aquele que direciona todos os outros guias e também direciona os filhos da casa. Então ele precisa dessa condição da incorporação, que é a forma de trazer as mensagens do plano espiritual para aquela comunidade, para aqueles filhos, tá? Então, até mesmo para ajudar os filhos no desenvolvimento da sua mediunidade de incorporação, eles precisam ter essa vivência para poder ensinar os outros. Então, posso te dizer aí que 100% dos sacerdotes que são considerados pais e mães de santos, zeladores e zeladoras do santo, eles sim incorporam. O Lar de Luz existe há quanto tempo? Nós comemoramos esse ano, 1 ano do Lar de Luz, da casa aqui aberta. A gente já tinha umas atividades, né? Estávamos trabalhando já uns 6 meses, né? Tem ao todo 1 ano e 6 meses. Mas o marco mesmo, quando a gente abriu efetivamente, a gente comemorou 1 ano de casa. E esse ano a gente comemorou também 7 anos de casamento, Bruno. Que legal! E nestes 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses de vivência diária, né? Lá no Umbanda Lar de Luz, qual assim que você pode listar aqui o maior tabu que a sociedade ainda tem da Umbanda? O maior tabu que eu posso te dizer, infelizmente, é esse estigma de Deus e o diabo, né? Criado pelas religiões. Então, isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa do mal, né? Então tem esse estigma muito grande ainda sobre qualquer... Isso aí tem raízes, é bom estudar história, Bruno, né? A gente estudando história, a gente entende muita coisa. História mesmo, sem nenhum cunho religioso, né? Estudar história das religiões mesmo, a gente vai perceber. Então existe essa questão de dominação, né? Todos têm que vir para essa religião X e todas as outras são negativas, todas as outras são do mal. Então muitas pessoas ainda trazem esse estigma. Como a gente falou logo no começo, antes de criticar alguma coisa, é muito importante a gente vivenciar, procurar pesquisar, entender como funciona. Hoje eu faço leitura de búzios para pessoas evangélicas, porque a leitura de búzios, ela traz um autoconhecimento muito grande, né? As pessoas até riem quando fala isso. Você lê búzios para pessoas, sim, pessoas que são evangélicas me buscam para fazer leitura de búzios, porque traz um autoconhecimento. Não é um jogo divinatório, é um jogo que traz autoconhecimento para as nossas vidas. Vai falar dos seus odus, dos seus caminhos, né? Na minha casa eu recebo pessoas de várias religiões, católica, evangélica, espíritas, né? Pessoas que não têm religião nenhuma e que vêm buscar e têm esse contato e entende que é algo que te faz bem, como uma coisa que toca o seu coração, que muda a sua vida, que te ajuda a se transformar numa versão melhor de si mesmo, melhorar a tua autoestima, melhorar o teu amor próprio, sua relação familiar, melhorar a tua vida financeira, seu planejamento, melhorar a sua questão profissional, te trazer empoderamento, independência, uma coisa que te acalma, que te faz um ser humano melhor. Como isso pode vir do tal diabo, de algo negativo, né? O diabo, na verdade, é um ser aí mitológico, criado há 2000 anos pela religião cristã, para colocar nele a culpa de todos os males da humanidade, que na verdade é culpa da própria humanidade, que o bem e o mal estão dentro de nós, né? Aquilo que a gente dá vazão é aquilo que vai prevalecer de fato.
Então, o maior estigma é essa questão de falar que é algo ruim, que é algo do diabo, né? Que é algo do mal, do maligno, enfim. Mas eu acho importante que as pessoas vivenciem, experimentem. Hoje eu sou uma pessoa, eu posso te dizer, Bruno, que se me convidarem para um culto evangélico, para uma missa, para uma festa no terreiro de Candomblé, para uma reunião xamânica, para ir a uma reunião do budismo, se me convidarem para ir em outras umbandas, primeiro, se eu me sentir bem e tiver vontade de ir, vou pedir direção dos meus guias. E se for contribuição para a minha vida, eu não tenho problema nenhum, porque eu vejo que Deus, ele se manifesta em todas as religiões, e em não religiões, em filosofias espirituais e em todos os lugares. Então não tenho problema com isso. E essa expansão que seria importante que todas as pessoas tivessem acesso. Porque às vezes você está numa religião, ela vai até um determinado limite, mas tem uma outra que tem uma especialidade num determinado assunto, e se integrasse todas, seria excelente, porque cada um ajuda de uma forma, né? Aí, mais uma vez, falando sobre diversidade, olha que interessante. Por que você acha, assim, na percepção de vocês dois, quando a gente fala sobre Maria Padilha, Maria Mulambo, Boiadeiro, quando a gente fala de Exu, por que essas religiões demonizaram essas entidades que, na verdade, estão aqui apenas para fazer o bem? Bem, perceba, Bruno, que todas essas entidades, a gente está falando de um boiadeiro, né? Um boiadeiro, um homem do campo. A gente está falando de um caboclo, um indígena, na verdade, uma mistura do indígena com o europeu. A gente está falando aí de um marinheiro, né? De um Exu, uma pombagira, o empoderamento feminino, o masculino, são arquétipos que são excluídos, que foram demonizados pela sociedade, principalmente pelas religiões, pela religião cristã, né? Diziam que índio não tinha alma, né? O negro, quanto o negro sofre hoje, quanto as pessoas de pele preta, retinta, sofrem hoje, né, por conta de demonizar, de falar que são inferiores, que são diferentes. A Umbanda, ela trabalha com uma cultura africana, os orixás vêm da África, toda essa base é trazida de lá. Quando a gente fala, então, de certos arquétipos, a pombagira, por exemplo, é uma mistura de desejo e fascínio que as pessoas têm, né? Porque, na verdade, é o sagrado feminino, é a mulher que pode falar, é a mulher que pode dançar, que pode cantar, que pode rir alto. Você não precisa falar para ela, senta direito, fala baixo, senta com a coluna reta, fica caladinha. Você não pode falar, só o homem pode falar. Não, a pombagira, ela fala, ela bebe, ela fuma, ela dança, ela conversa, ela ri alto, ela dá conselhos. Então é a mulher podendo se empoderar, né? E tudo isso foi muito demonizado por muito tempo pela religião cristã, todas essas figuras, né? Então a questão do marinheiro, tem uma mulher em cada porto, o marinheiro vive embriagado, né? A questão do indígena, como eu falei, a questão do negro, do africano. Então são os guias dentro da Umbanda, eles assumem uma roupagem espiritual, um arquétipo dos excluídos, exatamente para acolher a todos, para mostrar que não existe exclusão. A Umbanda, ela dá oportunidade para qualquer espírito que queira se manifestar e trabalhar dentro da caridade, dentro da lei e dentro do bem, independente de sua origem, né? Eu acho isso muito bonito dentro da filosofia da Umbanda, porque de fato, Bruno, caráter não se mede por cor de pele, por etnia, por religião, por nível social, nível cultural, não se mede por nada disso, por sexualidade, por orientação sexual. Existem pessoas boas e pessoas estagiando na maldade em todas essas áreas que eu falei. Então o caráter não se mede por isso, e nem condição, capacidade de entendimento, sabedoria, conhecimento, a gente não mede por nenhum desses fatores, né? E a Umbanda, ela apresenta essas figuras arquetípicas, né? Os guias vestem essa roupagem, esse arquétipo
de pessoas que foram excluídas, de pessoas, de classes, de grupos que foram marginalizados pela sociedade. Então, infelizmente, ainda existe esse preconceito muito grande, né? As pessoas falam, o que um caboclo, um indígena tem para me ensinar? Ele é não civilizado. De onde que vem esse negócio de não civilizado? Hoje existem estudos de física quântica que mostram o conhecimento dos indígenas, eles da forma deles, dentro das ritualísticas deles, da encantaria, da pagelança, eles já praticavam conhecimentos de física quântica, que a ciência está agora comprovando, eles já praticavam, então a sabedoria deles é muito grande nesse sentido, tá? E muitas coisas que se faz ali, mas ainda existe essa questão da exclusão, né? A pombagira, como eu disse, é uma mistura de desejo e fascínio, eles andam lado a lado, né? O desejo e o fascínio, e realmente são as mulheres que foram queimadas como bruxas na fogueira, simplesmente porque elas eram eloquentes, porque elas eram bonitas demais, porque tinham cabelos ruivos, porque eram inteligentes, entendiam as coisas, porque dançavam, porque se alegravam, porque riam alto, porque mostravam que elas podem ser quem elas são, um ser humano como todos os outros, sem essa exclusão. E o masculino, com medo de perder isso, veio e né? Exatamente. Demonizou. O que eu tenho medo, eu demonizo para dar medo às pessoas, e é bem complicado a sociedade, né? Exatamente. É muito complicado. Trazendo uma forma também de entendimento, seria assim, como é que você controla a massa ou as pessoas? Tirando o seu amor próprio, tirando o seu empoderamento, né? Então, se você anula uma pessoa enquanto ser humano, com seus desejos e vontades, ela acha que não se torna nada, né? Então ela se abaixa para ser o que o outro é, ou para obedecer ao outro. É aquela velha história que a gente tem aí do elefante acorrentado ou do cavalo que é amarrado. Se soubessem a força que tem, não estariam ali de joelhos para a humanidade. É verdade. Muito bem colocado. Gostei. E puxando o gancho, nunca ler os búzios pra mim, gente. Olha que terrível. Ainda quero. Nunca, assim. Nunca tive essa sorte. Está convidado. Venha fazer uma leitura comigo, você vai se surpreender. Búzio só pode ser pessoalmente? Não pode ser online, não? Pode. Na realidade, hoje, Bruno. É tudo online, é chique. São feitas cirurgias online, né? A nossa conexão, quando a gente fala de espiritualidade, não existem barreiras físicas, né? Como eu falei sobre o espírito, que não tem sexo, ele tem polaridades, o espírito é livre, então ele viaja no ar, a gente faz conexão. Já aconteceu com você alguma vez de você pensar numa pessoa e de repente a pessoa te liga? Ou então você ligar para a pessoa falar, nossa, eu estava pensando em você. Então, só pensam coisa ruim. Só coisa ruim. Pode acontecer. Então, você percebe que a nossa conexão, ela transcende barreiras aí, não tem barreiras para isso, né? Então, quando eu vou fazer uma leitura de búzios, lógico que eu peço para que a pessoa faça uma preparação no dia, faça uma prece, existe algo que ela faz antes para a gente trazer aquela conexão, né? E aí a gente faz o atendimento, mas a nossa conexão, nesse momento que nós estamos falando aqui, Bruno, energeticamente, nós estamos ligados, nós estamos unidos, vai além da matéria, né? No momento em que as pessoas estão ouvindo esse podcast, todas elas estão conectadas energeticamente a nós aqui, dentro desse assunto, dessa energia que nós estamos tratando aqui. Então não existe barreiras, então dá para fazer sim. Eu faço atendimento online por videochamada, né? Eu ligo, faço com videochamada, videoconferência ali com a pessoa e faço o atendimento, mas é possível fazer sim, presencial e também à distância. Eu não sei se eu já falei, mas eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui no episódio de hoje. Muito feliz mesmo. Obrigado mesmo por terem aceitado o convite. A gente está bem feliz mesmo. O papo tá incrível e a gente está chegando no fim desse podcast. Mas antes, quando a gente falou lá que o pai Wagner voltaria, né,
ao podcast com surpresas que a gente não revelou o Regis, que a gente fez a surpresa para o Regis ser divulgado aqui no nosso episódio. Algumas pessoas mandaram perguntas para vocês, olha que legal. E eu vou ler a pergunta agora aqui do Gustavo, que enviou assim, acho que uma pergunta muito legal, que é: o que é o preceito na Umbanda e quais são as relações do preceito com relações sexuais? Muito legal, boa pergunta, hein? O que é o preceito? O preceito é uma preparação. Quando a gente vai desenvolver um trabalho espiritual, a gente precisa preparar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, né, as nossas emoções, nosso psicológico e o nosso espiritual, para poder desenvolver aquele trabalho. Então a gente, um dia antes do trabalho, no dia e um dia depois do trabalho, a gente pratica o preceito, nós ficamos de preceito. Então nós evitamos consumir qualquer substância que seja relaxante ou estimulante, para a gente estar com a nossa energia o mais próximo do natural. Então bebidas alcoólicas, muita cafeína, alguma coisa que seja relaxante ou estimulante, a gente evita nesse período de 3 dias. Também comer alimentos muito pesados, né? Então a carne vermelha, por exemplo, é um dos alimentos de mais difícil digestão. A gente evita esses alimentos pesados para que nosso corpo esteja mais leve, o nosso organismo esteja mais leve, porque a gente está mexendo com uma energia mais sutil e mais leve. E aí, com relação ao contato íntimo, às relações sexuais, é porque é pecado, porque é uma coisa suja? Não, gente, não vamos para esse lado, vamos ser hipócritas. Para eu estar aqui falando com você, papai e mamãe tiveram relações íntimas, né? É a coisa mais sagrada que existe, porque é através disso que se geram outras vidas. Na realidade, o nosso guia espiritual, que vem atender através de nós, ele tem afinidade energética e vibracional conosco. Então, o meu guia tem afinidade comigo, com a minha energia. Por isso eu preciso dela o mais próximo do original, do natural. Quando eu tenho uma relação íntima, então existe uma troca energética muito grande. Eu fico com parte da energia do parceiro ou parceira, e o parceiro ou parceira fica com parte da minha energia. Elas se misturam. Na hora da incorporação mediúnica, da canalização, de receber as comunicações espirituais, existe uma dificuldade daquele guia se conectar comigo, porque eu não estou com a minha energia original, natural. Ela está misturada com uma outra energia. Não que essa energia seja ruim, só é diferente da que ele tem afinidade, porque ele tem afinidade comigo, com a minha energia. Então, por isso é que a gente evita o contato íntimo, as relações sexuais nesse período de 3 dias, para que a gente possa ter uma incorporação mais efetiva, mais plena, vamos dizer assim, porque eu estou com a minha energia mais próxima do natural, sem nenhuma mistura, com o corpo leve, no meu estado de consciência normal, e aí o meu guia, que tem afinidade com essa energia, consegue se conectar comigo de uma forma mais plena, mais intensa, tá? É somente por isso. Que legal, muito legal. E a Gabriela fez uma pergunta aqui, Gabriela Fonseca, ela perguntou o seguinte: por que as entidades usam ou precisam utilizar tanto álcool e tabaco quando se incorporam? Muito interessante essa pergunta. Às vezes gera um pouco de preconceito também por conta disso, viu, Bruno? Mas é questão de conhecimento, de buscar conhecimento. As entidades, elas usam o tabaco como um defumador natural, constante, né? Então, quando uma entidade ela está ali usando a queima da erva do tabaco, baforando aquela fumaça, assim como na encantaria, na pagelança, eles também baforam ali aquela fumaça das ervas sendo queimadas, ela manipula esse elemento para fazer limpeza energética, para fazer descarga eletromagnética, para afastar espíritos negativos que estão estagiando na maldade, obsessores, larvas astrais. Então manipula a energia da queima da erva, como se fosse uma defumação, o incenso que a gente acende, para poder purificar o ambiente. Ela usa o tabaco exatamente
para essa finalidade, tá? Não é porque o guia gosta de fumar, beber, porque ele é viciado, não é isso. Ele está usando como um defumador natural. Existem até pessoas que o guia não utiliza o tabaco. Ele pede para deixar um defumador ali do lado, ou ele utiliza, por exemplo, a queima de alguma erva ali acesa no momento, ou até mesmo um incenso. Eu já vi guias trabalhando assim, tá? Por conta da limitação física do corpo do médium. Com relação ao álcool, o álcool ele é um elemento muito volátil, né? Evapora no ar, e também os guias manipulam a energia da volatilidade do álcool para adormecer larvas astrais, para entorpecê-las e removê-las da pessoa, para fazer limpezas. São elementos da Terra, energias telúricas que são manipuladas pelos guias para poder fazer limpezas, liberações na vida das pessoas que estão sendo atendidas. E também para proteção do corpo do próprio médium, que o guia está atendendo ali, ele está trabalhando com energias muito pesadas, né, muito densas. E aí ele se protege ali. Que legal. Se protege e limpa a pessoa e o ambiente ao mesmo tempo, manipulando essas energias, tanto da volatilidade do álcool como a queima das ervas no tabaco. É como se fosse um defumador, né? E o Regis, ele é timidozinho, pelo jeito que eu percebi que ele é tímido, né? Eu sou um pouco mais tímido. Da primeira vez aqui, né, a gente fica nos bastidores. E por conta disso, eu deixei a pergunta mais difícil para você. Juliano Cruz fez a seguinte pergunta. O Regis vai responder porque ele é tímido, tá, gente? Ok. Por que todo filho de Yansan é barraqueiro? Não, é o que o pai Wagner passou agora, né? São arquétipos, né? Nós trazemos arquétipos para trazer um pouco de elucidação da força que eles representam em nossa vida. Mas é verdade? Todo filho de Yansan é barraqueiro? É verdade? Nós trazemos informação. É a crença, né? Vamos ser verdade. É a crença que a pessoa coloca naquilo, ela acredita que a minha verdade é esta. Mas na verdade os orixás não são barraqueiros, eles não destroem, não matam, nada disso. Eles são pura energia e amor. São as pessoas que transformam a divindade, os seres, em algo que eles são, que eles gostariam de representar e não podem expressar para a sociedade enquanto pessoas. É como o teatro. Eu preciso representar alguma coisa, um demônio que seja meu, um santo que seja meu, para expressar aquilo que está dentro de mim, que eu preciso controlar. Porque tem que ser um equilíbrio, né? Entre o certo e o errado, o bom e o mal, e viver em sociedade. Então, na verdade, não é isso. É o contexto de que não somos barraqueiros. Eu sou filho de Ogum, né? Trouxe muito tempo um processo, como o Wagner falou, de que briga, gosta de confusão, gosta de beber, gosta de tudo aquilo, né? De bagunça. E com o tempo, estudando, vivenciando, trabalhando com a espiritualidade, eu me redescobri com paz, com calma, falando calmamente, entendendo as coisas da forma correta, entendeu? Não é o arquétipo que te representa, é aquilo que você, enquanto ser humano, expõe para a sociedade como educação e respeito. Quando você oferece o que você tem de melhor, você recebe de volta. Você percebe, Bruno, que às vezes as pessoas humanizam o divino, né? Uhum. Elas pintam Deus à sua própria imagem. Na verdade, Yansan, Ogum, esses orixás mais quentes, fortes, eles trazem um impulso muito grande na nossa personalidade, mas o impulso do guerreiro, de vencer obstáculos, de vencer na vida, né, de ser destemido, de se superar, de superar a si mesmo. Então é uma energia muito grande que está ali dentro de nós. Mas não é uma energia boa ou ruim, é a finalidade que você dá para ela, né? Então, o filho de Yansan, a minha concepção, é uma pessoa que tem uma energia, uma força muito grande dentro dela. Essa força ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende da cabeça da pessoa. Aí entra um pouquinho do Ori, viu, Bruno? Aí a questão de cuidar do Ori. Porque quando o seu Ori está positivo, está iluminado, está limpo, está ligado ali com o teu Ori, você vai pegar todo esse impulso e essa força que Yansan, por exemplo, que é um orixá forte,
você vai usar para o bem, para você ser aquela pessoa batalhadora, guerreira, que trabalha, que supera a si mesmo, que supera obstáculos. Agora, se a cabeça não está boa, a pessoa pega essa energia divina, que é dada a ela para o bem, e ela acaba se tornando uma pessoa rebelde, barraqueira, briguenta. Mas isso não é culpa do orixá, não. O orixá é só uma energia, um impulso. Depende da finalidade que a pessoa dá para ela. Eu costumo dizer que a eletricidade dá para a gente iluminar a casa, aquecer o alimento, aquecer a água do banho, cozinhar, refrigerar, mas pode eletrocutar uma pessoa também. E não é culpa da eletricidade, ela não é boa ou ruim, é a finalidade que eu dou. Então esses orixás, eles trazem esse impulso forte para a gente, né, de energia na nossa personalidade. Vai da pessoa usar para o bem e para o mal. Se é uma pessoa que tem uma cabeça ruim, ela tem toda aquela força, ela acaba usando como brutalidade. Mas se ela está buscando o alinhamento do seu ori, ela vai usar essa força para o bem, para construir algo grandioso. Que legal, tá vendo, gente? Você também pode mandar pergunta para os nossos convidados. Lá no nosso Instagram, no @sociparanormal, você pode enviar lá no nosso direct perguntas para os nossos convidados que eu vou fazer aqui ao vivo para eles e eles vão responder para vocês. Então, assim, mandem pergunta, mandem sugestões de convidados, mandem sugestões de tema, porque a gente faz mesmo, porque a Sociedade Paranormal é feito para você que está aqui nos escutando. Wagner e Regis, como todo papo que é bom, né? Passa rápido assim, gente. A gente está chegando no fim do nosso podcast com muita tristeza, porque eu tinha tanta pergunta ainda para fazer para vocês. Mas assim, fica ainda o convite do retorno, porque assim, agora sim, eu quero que volta todo dia. E o Regis também, que o Regis tem que perder essa timidez. Né, Regis? Não, tô brincando. Pode deixar, ele não é tímido, não. Ele não é tímido, não. Tô brincando. Porque assim, realmente a gente tem muito o que falar, né? E quando eu fiz o convite, eu falei assim, não, vamos os dois juntos, eu acho que vai ser muito legal. E foi assim, numa hora muito propícia, né? Para nossa atualidade, para nossa vida, para o nosso cotidiano atual. Então, assim, muito obrigado mesmo por terem aceitado dividir a história de vocês, que é algo tão íntimo, né? Mas assim, eu acho que isso pode ajudar muito as pessoas, e com certeza alguém que está nos escutando aqui no Spotify, no YouTube, vai se inspirar um pouquinho na história de vocês e vai tomar um pouquinho de coragem, porque essa é a nossa ideia, ajudar a quem nos escuta. Gratidão de verdade. Ótimo, nós que agradecemos. Agradeço muito, viu, Bruno, pela participação aqui. Adorei participar mais uma vez aqui com vocês. A gente que gosta quando vocês voltam, gente. A gente fica super feliz. E agora a gente queria um recadinho do Wagner e do Regis para os nossos ouvintes aqui da Sociedade Paranormal. Muito bem. Vou dar um recado aqui, na verdade, uma mensagem final. Eu acredito que as religiões cristãs são muito lindas. Tem muita coisa boa e positiva. Para ser perfeita, ela só precisava abraçar todas as pessoas. Nas suas diferenças, né? Entender que todos somos filhos de Deus à sua maneira, quebrar esses tabus, esses dogmas. Dentro das religiões de matriz africana, eu posso falar sobre o candomblé que eu já passei, a Umbanda, da qual eu sou sacerdote. Nós temos um lema: fazer o bem sem olhar a quem, abrir os braços e acolher todas as pessoas, né? Se a gente estuda o Evangelho, Jesus Cristo, quando ele curava, ele não perguntava de onde você é, deixa eu olhar a cor da tua pele, qual a tua nacionalidade, qual a tua orientação sexual, qual o seu nível cultural. Não, ele simplesmente curava e ajudava a todos que vinham até ele, porque todos são filhos de um Deus, de um Pai, de um único Deus, né? Um único Deus, Pai e Mãe, eu sempre costumo dizer. Então, é saber que existe esse acolhimento dentro da Umbanda, de abraçar a todos, a diversidade. E a gente brinca com a diversidade, se diverte com ela, a gente é feliz com todas as cores, com todas as formas, com tudo aquilo que foi criado pelo Divino. Essa é a minha mensagem como sacerdote de Umbanda para todas as pessoas. Saiba que, mesmo que você não seja igual a todo mundo, o seu maior poder, o seu superpoder é ser você mesmo, do jeito que você é. Você é perfeito da forma que você é. Eu queria deixar a mesma mensagem, né, para todos os ouvintes aí, se olharem, né, para dentro,
o amor próprio, acima de tudo. O amor vence qualquer barreira. O que faz o seu coração sorrir, a sua alma cantar. Quando você se olha para dentro, quando você se cura dentro, você se cura fora. E eu falo, eu fiz em 5 anos da minha vida o que eu não fiz em 40. E sou muito feliz com a espiritualidade, com cada transformação, com cada lágrima, com cada superação. Dói, às vezes machuca, a gente não encontra às vezes caminho, mas quando você respira novamente, as coisas se encaixam e chegam onde precisam chegar. Então, acredite primeiro em você, se ame, se olhe no espelho e fala, eu me amo, eu vou vencer, e você vence. É isso aí. Eita, coisa bonita. Gostaram do episódio de hoje, gente? Então, não esqueçam de correr lá e segui-los no Instagram, @umbandalardeluz7, porque todo esse conhecimento e muito mais vocês vão ter acesso lá de graça todos os dias no Instagram deles. Então, repetindo, Umbanda Lar de Luz 7 no Instagram. E aproveitando que vocês já vão seguir eles lá, segue a gente também, por favor, lá no @sociparanormal, porque é muito importante a gente crescer lá para a gente continuar tendo os nossos episódios inéditos aqui. Gostou? Tá aqui no Spotify? Deixa suas 5 estrelas, pode deixar o seu comentário e compartilhar esse áudio com todo mundo. Aqui no YouTube você já sabe, né? Se inscreva, ativa o sininho, compartilhe e manda também para todo mundo, porque é muito importante. E Wagner e Regis, eu só tenho de novo a agradecer a vocês. Muito obrigado por fazer parte. O Wagner já faz parte, mas agora o Regis agora também faz parte da nossa família do Sociedade Paranormal. Foi muito emocionante, foi muito saber que não existe o preconceito de amor dentro da Umbanda, e isso a gente deixa o nosso coração quentinho, deixa o nosso coração feliz. E assim, gratidão por tantos ensinamentos de novo, por tantas explicações. Eu fico aqui só aprendendo muito, e volto a dizer que eu estou desde o episódio número 2 falando, nós já estamos no 27, desde o dia do episódio 2 falando dessa chama gêmea, que eu ainda não encontrei, e eu preciso encontrar essa chama, pelo amor de Deus. Será que será que vai dar 30 episódios e eu ainda não achei minha chama gêmea? Eu estou desde o 2º episódio falando dessa chama. E dos búzios também, que ninguém jogou búzio ainda pra mim, tô triste. Ah, não. Tá muito difícil de achar. Vamos fazer uma hashtag aí, ó. Bruno buscando alma gêmea. Ah, não, tá muito difícil essa alma. Essa chama minha tá apagada. Eu falei que os bombeiros já vieram apagar ela há muito tempo, só pode. Tá difícil. Do episódio 2 até hoje, 27, e eu ainda não achei a chama gêmea, é porque já apagou. Meu carvão já acabou. Quem sabe seja uma água gêmea, né? Eu tenho medo de jogar o búzio e falar assim, sua chama já apagou. Mas continue tentando. Eu e o Wagner demoramos 17, você só tá no 27 aí. Não, 17 anos. Vai chegar no 30 e essa chama não acendeu. Ê, lasqueira! Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. O convite está feito para voltar, as portas estão abertas. Você vai falar, Bruno, quero voltar porque temos um tema legal. Pode voltar, que a casa já é de vocês, tá bom? Gratidão, querido. Gratidão. E o Sociedade Paranormal vai ficando por aqui, mas você já sabe que tem um encontro marcado comigo no próximo episódio. E é claro que a sua presença é mais que importante aqui pra gente. Então, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Mandem esse áudio pra todo mundo e eu te espero no próximo episódio. Gratidão, gente. Tchau! Tchau.